Olá, já entrevistamos pratas da casa como Cleto, Rodrigo Andolfato, Caíto Ferraz, Fernando Lemos, Tilim e Pitito. Conosco hoje, mais duas pratas da casa. O entrevistado de hoje é consultor empresarial. Ele foi professor da Unicamp e tem MBA na GV e mestrado na USP. O que nos interessa de perto é o que deste conhecimento acadêmico ele usa na vida prática dele. Olá, Marcelo Prates. Olá. Ô Marcelo, seu pai morreu quando você tinha 18 anos e você disse que foi um filho bem cuidado e que agora cuida. Você cuida de quem? Hoje eu estou muito próximo da minha mãe, né? Eu voltei a Araçatuba até para estar perto dela e assim, eu acho que é obrigação de filho, né? Não só obrigação, acho que é sentimento mesmo. Eu acho que honrar os pais é uma coisa importante, mas quando a gente tem amor mesmo, a gente quer estar perto. Mas parece que você cuida um pouco mais do que só da sua mãe. Eu sei que você faz um trabalho em Bilac. Como é que é esse trabalho em Bilac? Eu tenho um trabalho voluntário de visitar algumas famílias que são carentes, isso por uma igreja que eu frequento. Que é a igreja messiânica? É a igreja messiânica. E que eu aprendo muito com o sofrimento dos outros e também com as alegrias, porque não é só sofrimento que a gente vê. E também a gente aprende muito com os nossos próprios sofrimentos, claro, né? Isso é aprendizado constante. Na nossa pré-entrevista você disse, ou as pessoas constroem um caminho em cima do que herdaram, ou negando o que herdaram. Fale sobre isso. Eu acho que é natural que, talvez as pessoas não tenham muita consciência disso, mas ou a gente, por afinidade, acaba repetindo um caminho que foi apontado pela nossa família, essencialmente isso, ou quando a gente vê alguma coisa na nossa família que a gente não gosta, a gente busca o oposto disso, ou busca descobrir um caminho diferente, busca descobrir um caminho novo, mas de qualquer forma, a referência sempre vai existir, que é a nossa família. E às vezes as duas coisas, né? Porque não há às vezes umas coisas na família que a gente gosta e quer seguir por ali e outros que a gente não quer repetir. Lógico, não, sem dúvida, mas eu acho que tem alguma coisa que tem um tom emocional mais profundo que acaba fazendo com que a narrativa dessa vida ela seja mais direcionada para criar uma coisa diferente do que foi vivido na família, isso em essência fica mais forte, ou muitas vezes a assunção, assumir realmente essas coisas boas e viver a realidade da família. Como é no seu caso? O meu caso, eu acho que eu estou muito próximo das coisas boas que eu tive da família, mas por outro lado eu também busquei um caminho muito diferente do que a gente viveu. Então é um misto também, né? Um misto. Você sabe que a próxima pergunta eu tenho medo de fazer para o pastor Marcelo. Eu brinco com ele aqui, eu chamo de Lair Ribeiro, de pastor Marcelo, porque ele se empolga e acha que é pastor mesmo, mas eu vou fazer a pergunta. É assim, eu quero que você pense, eu pedi para você pensar em 3 coisas que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você. Uma. Que eu tenho um compromisso com o servir. Servir, em sentido amplo? Em sentido amplo. Acho que eu tenho algum valor, ou um valor fundamental, que é a honra. Eu acho que isso é um valor que norteia muito a minha vida, né? E eu tenho uma outra coisa que eu respeito todas as ideologias, todas as formas de pensar e todas as pessoas. Você disse que a sua mãe é uma referência grande na sua vida. Nessas 3 coisas, ela é referência? Ela serviu muito, respeita todas as ideologias, e qual foi a outra que você disse? Eu acho que servir, o respeito e a outra. Eu não lembro, mas tudo bem. O que eu quero saber é se quando você diz essa referência, que a sua mãe é uma referência forte, ela é referência nisso também? Uma referência. Minha mãe sempre teve um trabalho voluntário, sempre respeitou muito as pessoas, né? E eu acho que essas coisas eu trouxe comigo também. Eu estou sempre perguntando, com alguma educação, obviamente, mas a minha função aqui é questionar, é perguntar, será? Então, quando eu vejo o Marcelo na TV,
o pastor Marcelo ensinando para a gente como é que a gente deve fazer, eu pergunto, será? A primeira pergunta que eu fiz para ele na pré-entrevista foi, você ensina tanto no seu coaching a como é que ter uma empresa bem-sucedida? Eu quero saber se você herdou alguma coisa e se você já fez alguma coisa para melhorar isso ou se você dilapidou o patrimônio. Em termos de patrimônio, parece-me até que você herdou dívidas, é verdade? Eu peguei um momento mais complexo assim, da família quando eu vim para cá e que já estava acontecendo. E a gente vem, obviamente, colocando, com muito trabalho, com muito compromisso, a gente vem colocando as coisas nos trilhos e hoje essa é uma situação passada. Então, essa teoria que você prega na TV, você tem usado na prática com bons resultados para você? Eu sempre digo o seguinte, Arthur, que o meu trabalho, eu comecei a minha vida tentando resolver os meus problemas, superar as minhas dificuldades, e quando eu fui ganhando conhecimento a respeito das minhas motivações, dos meus problemas, eu vi que muita coisa batia com o que as pessoas tinham na vida delas. Então, antes de eu ir tentar ajudar alguém, eu sempre busquei e consegui vitórias pessoais. Então, isso que é o combustível que me fez me aprofundar, e eu estudo esses assuntos desde os 10 anos de idade. Uma outra coisa que eu queria saber é se os negócios dele sempre foram bem-sucedidos ou ele aprendeu com os próprios erros a ter negócios melhores. Aí, estudando a sua história, eu vi 2 negócios mal-sucedidos e um mais ou menos, né? Conta, teve a academia? Teve a academia de ginástica, depois eu tive uma loja de móveis. Esses você não fez bem? Esses eu não fiz bem, é aquilo que eu te disse. Quando eu comecei, não é a atividade em si não dá lucro. Eu acho que foi, às vezes, o encerramento, por exemplo, da academia. Eu não fiz um contrato, enchi uma sala de equipamentos, essa sala pertencia a outra pessoa. Estava mal rodeado, né? E não tinha experiência, eu tinha 16 anos de idade. Mas você falou, você estava com 1% preparado para abrir aquilo, né? Aí, no caso da loja de móveis, você estava quanto preparado? Eu estava 5% preparado, mas aí eu tinha um desafio de 50%. De 50%. Eu precisava de 50% mais conhecimento, ou 50 pontos, pelo menos, a mais de conhecimento, para administrar uma loja de imóveis, que quem sabe que é um negócio muito mais complexo. E no posto de gasolina, você já estava meia boca? Aí eu já estava mais ou menos, eu já estava começando a aprender, por exemplo, as dificuldades maiores, o que é um compromisso financeiro maior, o que é um desencaixe de fluxo de caixa. Esse posto é da família e está arrendado, é isso? Esse é meu, hoje está arrendado. É só seu ou é da família? É só seu. Está bem, hein? Gostei disso. O que é que você, eu adoro essas coisas que dão dinheiro sem esforço, o que é que você errou nesses 3 casos, 2 mal-sucedidos, 1 meia-boca, vamos colocar assim, que você errou e que hoje você já sabe e não erraria mais? Uma coisa. Paciência. Como? Eu acho que eu fui precipitado em querer resultados rápidos e eu acho que isso, de alguma forma, fez com que eu não me preparasse adequadamente. Me faltou paciência para estruturar os negócios de forma adequada. Aí você diz que saiu daqui derrotado, psicologicamente frágil, e um chefe seu disse para você, já no mercado muito mais agressivo em São Paulo, engrosse o couro, senão vão te moer. Por que você saiu derrotado? Quero saber se você engrossou o couro e como é que você se consegue engrossar o couro. Eu acho que eu saí derrotado porque essas experiências estavam muito aquém do que eu queria realizar. Eu não estava conseguindo fazer em Araçatuba naquele momento, até por uma visão limitada que eu tinha do mundo, eu não conseguia realizar o que eu gostaria. Então eu fui buscar uma primeira... Mas Marcelo, antes eu queria saber assim, se essa derrota era você que sentia ou era porque a mamãe, a irmãzinha, a namoradinha, sei lá, viu você como um cara que não faz sucesso e aí você se sentia derrotado? Quanto % disso era você que via como derrota, de dentro para fora, e quanto da derrota vinha de fora para dentro? Era 90% uma questão interna. Interna. Tanto é que quando eu voltei para Araçatuba, eu tenho sido muito bem recebido aqui, eu vejo a imagem que eu deixei nas pessoas em Araçatuba, e uma imagem muito positiva. Então, até isso foi importante no meu amadurecimento recente agora, né? Ver que aquilo realmente era uma coisa... Como é que se engrossa o couro?
se engrossa o couro primeiro confiando em si mesmo. Enquanto a gente não é capaz de acreditar na gente, isso é um fato, cara. O outro não acredita. Os outros não acreditam. Então é assim, se a gente acreditar, talvez o outro acredite. Se a gente não acreditar, ninguém acredita. Eu vou dizer uma coisa para você que é mais do que isso. Tem uma frase do Emerson que ele diz que confia em ti mesmo, pois todo o coração vibra essa corda de aço. Quando você toca uma corda da confiança como se fosse uma harpa, as outras vibram junto. Isso é um fato. Quando alguém confia em si mesmo, quando alguém mostra que está disposto a abrir o seu coração, a abrir as suas perspectivas de vida, que é capaz de assumir compromissos pessoais e sociais de forma ampla, você começa a ser olhado como uma pessoa diferente e aumenta o nível da sua responsabilidade e aumenta o nível de expectativa. Você teve bons cargos, inclusive no Bradesco. Sim. Chegou a Credit Card de manhã e foi promovido à tarde. Por que você foi despedido do Citibank? Bem curtinho. Eu fui despedido por um problema ético que aconteceu e eu fiquei sabendo. Uma pessoa estava operando em segmentos, nós éramos em 8 gerentes nacionais. E eu fiquei sabendo que uma pessoa estava abrindo contas no segmento que ela não poderia abrir, ou seja, estava tomando dinheiro de um pai de família e também de mim, todos estavam sendo prejudicados e uma pessoa estava sendo beneficiada. E eu fiz essa denúncia. E a pessoa para quem eu denunciei também estava sendo remunerada. Quando eu perguntei, foi bom, muito bem, gostei da concisão. Quando eu perguntei para você, Marcelo, foi bom ou ruim ter sido despedido, você me contou a historinha chinesa, conta. Eu acho que a gente nunca sabe de fato o que é bom nem o que é ruim, porque às vezes o que é bom hoje pode ser ruim amanhã e assim sucessivamente. Eu contei a história para você na pré-entrevista de que existia um chinês que morava numa vila, um menininho que sonhava em ter um cavalo, mas ele era muito pobre, e cavalo era para gente rica. E ele, então, o vizinho subia no muro e falava pro pai dele, nossa, que chato, não, seu filho quer ter um cavalo, vocês são tão pobres, nós somos pobres, você nunca vai ter um cavalo, né? E aí passou o imperador com todo o seu exército, com cavalos bem tratados e da melhor raça, e o imperador olhando para o olhar daquele menino falou, nossa, o que ele tem? Ele falou, não, é que ele sonha em ter um cavalo. E então o imperador mandou que fosse dado um cavalo a esse menino, e o vizinho chegou no muro de novo e falou, nossa, que sorte, não, ser tão pobre, o imperador te deu um cavalo, né? Aí no outro dia o menino foi andar com o tal do cavalo, caiu, quebrou a perna, o vizinho foi no muro de novo, né? Que coisa, você ganhou o cavalo, ser pobre, conseguiu ganhar o cavalo, o menino quebra a perna agora, né? Moral da história? E, não, só para concluir, aí teve uma guerra, todos os adolescentes foram convocados aí, e o menino não pôde ir. Aí o vizinho subiu novamente e falou, olha, que sorte. Não. Então, na verdade, a sorte, o azar e o bom e o ruim se provam com o tempo. O julgamento objetivo, por mais inteligente que a gente possa ser, nunca é suficiente. E você falou, não sabemos qual vai ser o preço da vitória ou da derrota momentânea. Exato. Eu gostei disso. É verdade. Sempre fui destaque nas empresas pelas quais passei e sempre tive problemas por causa desse destaque. Por que inveja? Porque eu chegava e pelo processo seletivo, eu acabava tendo um desempenho um pouco acima da média. E então as pessoas, eu chegava na empresa com 4 ou 5 colegas contratados, como foi o caso da Credit Card e do Citi, e aí eles queriam saber quem é o Marcelo. Todos os departamentos, quem é o Marcelo. Isso ficou chato com os colegas, porque por que perguntam só do Marcelo e não perguntam da gente? E aí eu fiquei sabendo que existia uma expectativa da empresa diferenciada, né, sobre o meu desempenho. Então isso fez com que, no caso da Credit Card, por exemplo, eu cheguei como gerente pleno e à tarde já fui promovido para Mas por que isso é ruim? É ruim porque a pressão e a expectativa, você não teve a oportunidade de gerenciar a expectativa do outro. No meu trabalho, a gente sabe que é importante você conduzir até que pontos você permite com que o seu cliente espere coisas de você, para não ficar pesado. E não deu para fazer isso. Eu cheguei lá, estava tudo posto. Você fala bastante em credibilidade. Se eu for pesquisar sua credibilidade como empresário, o que é que eu vou ouvir? Você vai ouvir que eu sou um bom pagador, você vai ouvir que os meus negócios funcionam, você vai ouvir que eu sou um cara sempre pronto a resolver os problemas que acontecem, né? Você vai ouvir que eu sou um cara sério e às vezes vai ouvir que eu sou até bravo.
Defeito? Não vou ouvir nada? Vai então. Bravo, né? No sentido de ansioso, de cobrar muitas vezes as pessoas. Vai falar que é perfeccionista, a gente não aguenta. Você é virginiano também, você sabe que a gente é. Eu quero saber também o seguinte, você veio para Araçatuba e assumiu um negócio da família que não ia bem. O que é que você faz como empresário? Não como palestrante, não como coach que dá os treinamentos, como empresário. Eu construo imóveis para venda, né? A gente constrói e vende, e isso daí abre uma série de leques. Né? Então, além de eu construir, o fato de eu construir também me abriu uma série de possibilidades no ramo imobiliário em Araçatuba. Então, por extensão, eu acabo dando consultoria, por extensão, eu estou montando um modelo de negócio agora no mercado imobiliário, que tem muito a ver com o volume de venda. Então, é isso que eu quero saber. Vamos supor, no mercado imobiliário, quanto % do que você pregar na TV, nas palestras e no coach você usa? Eu uso 100% do que eu prego no meu... Na TV, na vida prática, e na vida prática o nível de exigência é muito, muito maior do que eu consigo passar na televisão. Então a vida na prática é mais difícil. Eu tento simplificar ao máximo, porque eu sei que as pessoas podem olhar de repente e falar assim, poxa, mas isso aí é o óbvio, mas faça. Não, mas o óbvio é dificílimo fazer o óbvio. Os grandes empresários usam mais a intuição que a lógica. Fale um pouco. O que acontece é que os empresários que se destacam, eles começam muitas vezes se utilizando de conhecimentos que eles vão buscando, contratam executivos, fazem uma série de processos para ir profissionalizando a empresa, mas chega um ponto que eles percebem que isso não basta. E quando isso não basta, é a hora que ele tem que tomar uma decisão que foge da lógica. Eu te disse que o Warren Buffett e o Jorge Soros, especialmente, mesmo quando todos os aplicativos, todas as orientações apontam com determinado investimento em umas blue chips, ele acaba tomando uma decisão, que são ações especiais com grande rentabilidade, ele acaba tomando uma decisão diferente porque ele sente um desconforto físico, uma dor na coluna. E ele decide o seguinte, eu não vou seguir a lógica, isso está esquisito, meu corpo está esquisito. Então, os grandes profissionais são executivos, são intuitivos. E tem outro caso também. Tem aquele executivo que começou do nada, que sempre foi intuitivo. Chazaer. Pois é. Mas o que eu quero saber assim, Silvio Santos, é importante ter consciência da nossa limitação intuitiva? Lógico, porque se você tem consciência da tua limitação, que você não é uma pessoa naturalmente intuitiva, o que você vai fazer? Você vai fazer a tal dos 99% da transpiração, do trabalho duro, né, de aprender, de estudar, de se conhecer, de buscar apoio com profissionais melhores que você. Ô Marcelo, e a maioria, você falou assim, a maioria das pessoas tem muita iniciativa e pouca acabativa, ou seja, começa e para. Você tem essas habilidades na mesma proporção? Eu tive que aprender, eu não tinha não. Sei. Eu era um cara meio acomodado, né, até quando eu morava aqui, e a parte do engrossar o couro, quando eu cheguei no mercado financeiro, foi isso. Se você for muito sensível emocionalmente, eu ouvi de um grande amigo, um empresário muito bem sucedido que me parou na rua esses dias, Marcelo, gosto do seu programa, queria te dar um toque para você falar isso. Eu estou lembrando dele e vou falar, Ricardo, um abraço. Ele me disse o seguinte, com o tempo, cada vez mais eu vou extirpando o músculo da emoção. O dinheiro não gosta de gente emotiva. Mas não tem que ser intuitivo? Intuição não está relacionada com emoção? Se eu jogar fora todo o meu músculo da emoção, eu não vou perder a intuição? Você vai perder a intuição num certo sentido e corre o risco de perder a criatividade também, mas não vai perder dinheiro, né? Então, mas o sentido disso é o seguinte... Na hora de administrar um negócio, na hora da gente se relacionar com as pessoas, a emotividade, que é aquela coisa assim, você fala assim, Marcelo, eu gosto tanto do teu programa, aí eu me emociono. Isto é emotividade. É aquela coisa de não ser capaz de sentar com você e olhar sem deixar a minha emoção tomar conta da minha razão. Falando em emoção, você é religioso? Eu sou. Você é. Você chegou à religião por amor ou pela dor, pelo desespero? Pela dor. Pela dor. Eu adoro quando você fala, gosto de acreditar que morrer não é mau negócio. Por quê? Porque a vida tem me ensinado, eu tenho convivido muito, até no trabalho religioso, com pessoas com extrema dificuldade,
E eu vi, e nós temos uma cultura que olha para a morte de uma forma muito negativa. E quando a gente estuda, você vê, por exemplo, que existem tribos indígenas que a pessoa, quando está doente, faz uma festa, se despede dos seus familiares, entra na mata e a festa continua por 4, 5 dias. Quer dizer, nós não temos consciência de que a cultura, a forma como nós nos condicionamos a atribuir dor e prazer às coisas, às vezes não é útil. Às vezes está equivocado. Está equivocado e deixa a gente de viver bem. Antes de a gente terminar esse bloco, eu queria coach em inglês, tem vários significados, mas um deles, o que mais se assemelha ao que ele faz, é de treinador. Então, o coach da seleção brasileira é o técnico, né? Eu quero um exemplo de atividade de coaching. Coaching de performance. Por exemplo, uma pessoa tem dificuldade em falar em público e me procura porque ela é um executivo e não consegue falar em público. Uma pessoa que demora muito para tomar decisões sob pressão e toma más decisões, ela quer aprender como tomar decisões assertivas sob pressão. Uma pessoa que de repente tem uma questão técnica de objetivo que ela nunca conseguiu realizar em 10, 20 anos dentro da empresa e ela quer realizar isso com muita rapidez e ela precisa de alguém que ajude com que ela tire esse potencial que ela tem, mas ainda não conseguiu externalizar. Então é algo que dá para aprender, uma técnica que se aprende. É uma técnica que se aprende em 5 minutos, você começa... Eu estava te dizendo antes aqui que assim, eu começo a trabalhar com uma pessoa, o primeiro sinal de que a gente está evoluindo é quando o cliente, que a gente chama de coach, diz o seguinte: Marcelo, eu nunca tinha pensado nisso antes. Quando você começa a pensar por caminhos que você nunca trilhou antes, como a gente estava conversando, você começa a aumentar muito a sua chance de realização. Mas isso, claro que eu disse para ele que lendo bons filósofos, ouvindo pessoas interessantes, a gente também pensa em coisas que nunca pensou antes, para ele não vender o peixe dele barato aqui para nós, tá? Mas eu quero o seguinte, o Jô Soares e eu, olha que íntimo, a gente olha para a neurolinguística meio assim, sabe? Porque essa neurolinguística fala, não, simplificando é mais ou menos assim, pense o pensativo, pense o positivo e ele ocorrerá. E eu não conheço ninguém, por exemplo, que se curou de câncer só com neurolinguística, mas ela pode aumentar a capacidade de expandir limites, né? Acontece assim, tudo é informação e toda informação tem energia. Toda vez que você trabalha com saltos de performance ou fazer coisas que ninguém acredita possível, que nunca viu acontecer, você simplesmente está trabalhando com a forma de condução de uma informação. Quando você muda a informação, você é capaz de fazer muitas coisas, inclusive... Dê um exemplo. Inclusive curar doenças. Um exemplo. Um exemplo. Quando o Comitê Olímpico Brasileiro trabalha com profissionais que já estão no seu limite há muito tempo. Eles são assessorados pela Sociedade Brasileira de Coaching. A primeira pessoa que conseguiu pular aquele salto em altura, antes se pulava com as pernas e o máximo era 1,70 m. Alguém, em algum momento, pensou que era possível pular muito mais e muito mais rápido e resolveu passar a cabeça por cima do sarrafo. E isso é um salto de performance que tem 2 ingredientes. Primeiro, você muda a crença. Segundo, você entrega um sistema testado mundialmente. Isso é coaching. Questão de opinião, volta já. Como eu disse, entrevistamos hoje 2 pratas da casa. O de agora é super jovem, era herdeiro de uma TV regional, é neto de político e adora esporte. Olá, Bruno Maluli Guglielmi.
Olá, Arthur. É uma honra, um prazer participar do seu programa, porque a partir do momento que a pessoa vem aqui, a gente sabe que é uma coisa importante. Ninguém senta nessa cadeira e não se sente um pouquinho importante. Então, eu estou muito contente. Obrigado pelo carinho, Bruno. Como é que foi lidar com o bom e o ruim de ser neto de um político amado e odiado como o Dr. Jorge Maluf? Olha, tem a parte boa, a parte ruim, como tudo. A parte boa é você, até hoje, né, principalmente depois que ele morreu, as pessoas que eram apaixonadas, ou pessoas falam, olha, ele me ajudou, ele fez isso, fez aquilo. Como prefeito ou como deputado, eu utilizei isso para aprender bastante coisa, para ver muita coisa que eu também acho errado, que eu não faria, nunca vi nenhuma coisa naquela questão de errado juridicamente. Não participei de absolutamente nada, mas eu vi assim que a administração mas na pública... cassação, por exemplo, houve algo juridicamente errado. Perfeito. Aquilo você viu ou não? Aquilo não vi, até porque na época que aconteceu o primeiro mandato eu era novo, e aquilo foi uma coisa assim, aquela coisa do cara que o que ele falou está falado, porque avisaram, não, doutor, talvez não dê certo colocar num banco particular, e aí colocou, mas você sabe aconteceu o que mais me interessa, você estava com ele assim, em eventos públicos, e eu não sei se eu estou errado, mas talvez se ele fosse eleger um neto para seguir a carreira política, a impressão que eu tinha é que ele diria, vai por aqui. Bruno, é isso? Como é que era estar com ele em eventos públicos? Olha, desde pequeno eu sempre fui carnaval da cidade, todas as férias ia a Brasília com ele como um passeio e era um aprendizado, eu sempre fui apaixonado por política. Mas era muito legal, porque eu participava dessa parte mais festiva, mais pública. Agora, a parte administrativa, claro que ele nunca me deixou participar de nenhuma reunião, assim, eram aquelas reuniões de bancada, as coisas mais simples. Eu aprendi muito, mas serve também para ver que a política arcaica, como ele fazia, no tempo que, ele veio lá do tempo de Arena e MDB, né? Ele veio da época de antes da redemocratização do Brasil. Então, ele fazia um tipo de política que eu não concordo. Sei. Ele fez muita coisa boa pela cidade, eu acho que o primeiro mandato foi muito bom, e eu acho que, como todos os segundos mandatos, até, por exemplo, do Fernando Henrique, que Você é contra a reeleição? Sou contra. Você é contra a Por reeleição. isso, porque eu enxergo que as pessoas que fizeram a reeleição não fizeram tão bem. Eu acho que se ele tivesse parado no primeiro, ele se sairia melhor. As críticas que ele recebia foram justas? Muitas sim, né? A gente sabe, atualmente, algumas críticas ao Cido não são justas. São. Eu acho que muitas críticas Muitas. também ao meu avô eram justas. Não porque era meu avô. E os elogios também eram justos? Não, sem dúvida. Eu acho que ele fez algumas coisas, porque assim, Arthur, ele pode ter, às vezes, algum modelo de política um pouco atrasado, vamos dizer assim, mas acordava todos os dias às 6 da manhã com o intuito de trabalhar uma coisa que eu nunca vi. Mas de trabalhar por ele ou de trabalhar pelo outro? Pelo outro. Assim, é duro porque a gente tem um estigma já com a política, com o político. Não é só com a política, não. Eu, às vezes, me pergunto eu mesmo se eu estou fazendo isso por mim ou pelo outro. No político, isso é mais descarado. É que o político, na verdade, mexe com a res pública, né? Então, você não está fazendo com o seu negócio, você está fazendo uma coisa que todo mundo não só pode, como deve fiscalizar. Cobrar. Então, eu acho assim, a gente sabe que a política tem vícios terríveis. Eu sou louco para entrar para a política, nós vamos até entrar nesse assunto, mas eu não entrei até agora, porque eu preciso achar um caminho de entrar sem vícios. Falando em caminho, você fala que a sua ideologia é diferente da sua família. Em quê? Não generalizando, na família tem muitas pessoas, mas assim, eu não sei se é o fato de eu ir morar sozinho, de eu ter começado a trabalhar, até me preocupar mais com trabalhar antes do que com estudar, e é aquela coisa, se alguma coisa der errado, eu tiver que trabalhar para viver com um pouco, eu vou tentar me virar. Se você tiver que ganhar 2 salários... Eu vou e trabalhar... talvez haja na família alguns que se acham milionários? Olha, eu acho que tem, sabe? Você também disse, a oposição não sabe fazer oposição. Como é que se faz oposição? Você sabe? Eu tenho uma ideia. Vai. Eu acho o seguinte, primeiro eu acho que não sabe em âmbito
nacional, municipal, estadual. Todos os âmbitos? Todos. Por quê? Ou a ideologia é muito forte, vamos colocar no caso municipal a Edna Flor, que eu sou admirador dela, aprendi já bastante até com ela. Ela tem a ideologia dela, ela faz a oposição, só que é uma oposição grita sozinho. Por quê? Porque a bancada é sempre formada, porque o executivo e o legislativo se tornaram uma coisa só. E isso faz muito mal para o país. E eu acho que, por exemplo, no caso do PSDB, eu estava no PSDB, filiado ao PSDB. Você foi fazer campanha para o Dilador e depois se juntou ao partido da situação, né? Exato. Vamos. Rapidinho essa parte da oposição. Eu acho o seguinte, o PSDB foi muito tempo situação. Quando chegou na oposição, ele não sabe, às vezes ele quer espernear ao invés de pensar no bem. Mas eu sei que é complicado. Mas, na realidade, isso sempre me soa estranho, porque a gente não deveria fazer oposição. A gente deveria fiscalizar e propor, e não fazer oposição. Quer dizer, quando o cara da situação faz algo que é bom para a cidade, ou para o estado, ou para o país, a gente só tem que aplaudir, não é isso? Sem dúvida, mas a gente sabe que o que fala mais alto? O interesse particular. Eu quero saber por que é que você foi fazer campanha para o Dilador e depois se juntou ao partido da situação. Foi o seguinte, eu comecei a ter um contato com o Dilador e eu estava filiado ao DEM, né, na época. Eu comecei a ter um contato com o Dilador, eu estava ainda no SBT, e nessa época o meu tio fechou com o Cido, até o meu avô falou, essa época... Antes, né, da campanha, bem antes, mas ele sempre me deixou à vontade. Você quer ir para tal, você quer ir para tal. Meu avô nunca... Minha mãe, quando meu avô era totalmente de direita, ela era Ela PT. deu entrevista aqui, a gente sabe. Então ele deixava essa liberdade. Então eu comecei a conversar, criei uma afinidade com o Dilador, tivemos umas 4 reuniões, ele queria me candidatar a ser vereador. Aí eu fiquei com muito receio. Porque eu preciso achar um caminho de entrar para a política e não ficar preso como uma oposição gritando sozinha e também não Mas fazer... eu quero saber por que você saiu e foi para a situação. Você fez a campanha do Dilador. Lá. Aí o Dilador falou, não, então vamos para a minha equipe. Aí eu conversei com a parte de marketing dele, o pessoal de outra cidade, da Ozônio Propaganda, e me convidaram para participar da campanha como jornalista, escrevendo e ponto. Eu não fiz nenhuma parte de militância nessa campanha. Assim, lógico, como eu estava vestindo a camisa, eu fiz tudo que Bruno, a pergunta que está aqui é assim, peraí, eu vou focar a pergunta. Não, eu quero assim. Você conviveu com aquele partido, você conviveu com o Dilador. Você mudou de partido por conveniência ou porque você se desencantou com o que viu? Não, nenhum nem outro. Então fala por quê. Tudo começou que toda a minha família estava... E o PSDB aqui nunca foi muito... A minha família nunca foi muito... nunca teve muita afinidade com o PSDB local. E eu fui o primeiro a quebrar essa barreira porque eu sempre gostei do PSDB. O Fernando Henrique, para mim, foi o melhor presidente até hoje, tudo bem. Só que eu não tive espaço político no PSDB. E também... E te propuseram um espaço na situação? Olha, não em cargo, tá? Mas sim, um espaço de participação. Por exemplo, foi o Hernandes que me levou. Eu sempre, porque assim, com 14 anos eu comecei a fazer rádio nos microfones do Hernandes. Ele me levou. Então vamos para a TV, olha, como é que foi sua trajetória, porque ali você encontra o Hernandes também. Como é que foi sua trajetória na TVI? É uma TV que foi da sua família. Exato, foi o que me facilitou, sem dúvida, a começar nisso. Na verdade, eu nasci dentro da TV, então eu brinco que o bichinho me picou, eu era criança lá, sempre fui apaixonado. Aí eu já fiz rádio, 14, 15 anos, 16 anos tive um outro programa de rádio, e fiz o TV Oferta com 14 anos, e aí eu fiquei... Não, mas antes disso, conta que você ficava debaixo da mesa da sua mãe com 5 anos de idade. Eu tinha 5, 6 anos, a minha mãe apresentava o TJ Interior. Mônica Guglielmi, né? E era ao vivo, a bancada, ela era fechada assim, e eu não sei, uma coisa que até hoje eu ficava embaixo da bancada, com o jornal acontecendo, ao vivo eu achava o máximo, porque eu estava participando, entre aspas, eu estava ali atrás. E sempre foi o meu espelho, a minha mãe. O que você fez na TV? Fala o que você fez, ó, tum, tum, tum.
quando criança, eu brincava de câmera. Eu tinha uma câmera e ficava gravando lá. Então, isso foi uma brincadeira, foi se tornando a realidade com o TV Oferta, 14 anos. Só que eu era péssimo. Certo. Aí, com 15, eu fui fazendo rádio. A rádio foi dando experiência. Com 16 e tal, tudo bem. Aí ficou meio parado. Eu não fiz mais nada na TV. Eu fui trabalhar um pouquinho com política, com o meu avô. E é onde eu acho que ele olhou e falou, acho que ele tem capacidade. Eu tinha 18 anos, cursava Direito e tal. Aí, foi aquela época que o Hernandes e ele romperam. E o Hernandes deixou de fazer o que é verdade. E era assim, ele queria que o Hernandes saísse com o Dunga. E o Hernandes falou, doutor, eu tô com o senhor, mas com o Dunga eu não vou sair. Era exatamente essa conversa. Então, ele não saiu com o Dunga, foi com o Cido Sério, houve aquele momento de tensão, e o meu avô quis dizer assim, olha, eu vou mostrar que eu tenho... Cacife. Eu tenho uma prata da casa que consegue, mas... Quem sou eu perto do Hernandes, de tudo que ele sabe na comunicação. Então, eu era uma formiguinha lá perto de um gigante. Aí, gente, eu fico aqui pensando a bagrice desse moço, porque ele é cria do Dr. Jorge, admiro o Carlos Hernandes. E gosto do Dilador. Eu gosto do Dilador. Liso. Tem alguém mais liso? Eu tô pensando nos dois aqui. Eu gosto do Cido, gosto do Dilador. Ele tenta agradar a todos. Vamos lá, continue. Eu quero saber o que você fez rápido. Aí ele pegou e falou pra mim, é o seguinte, você tem um mês pra fazer o Televerdade. Eu gelei na hora, falei, não vou conseguir. Mas fiquei um mês treinando. Falei, não consigo fazer o Televerdade. O Televerdade é um programa que tem que ter experiência para fazer, não adianta. Aí eu fui fazer o esporte gravado. Mas comecei mal, depois eu fui pro TJ Interior, mal também. Aí fazia de tudo para parecer às vezes um pouco mais velho, para dar mais credibilidade. E nisso foram aí quase 3 anos com a família. Sua mãe é uma referência só como jornalista ou é uma referência como mãe também? Olha, como as duas coisas, né? Eu acho que os problemas, as brigas, toda família tem briga, mas as brigas de família, os irmãos dela... Não, eu falo com você. Não, sim, e os pais dela, talvez seja uma coisa que eu procure seguir o contrário. Mas a questão de mãe, de amor mãe e filho, e principalmente de me espelhar na profissão, sem dúvida, sempre foi ela. Eu sempre me entusiasmei ao ver ela, porque eu estava com ela às vezes num shopping, não sei o que, chegava alguém, queria uma foto e tal, eu achava muito legal. E você apresentou um programa que ela havia apresentado, né? O TJ Interior, que ela apresentou muitos anos, se eu não me engano, quase uns 10 ou mais, uns 15 anos o TJ Interior, e aí depois eu virei o apresentador e editor-chefe do jornal. E tive até a oportunidade de um programa especial de Ano Novo a gente apresentar juntos. E isso para mim eu tenho guardado. Você me disse na pré-entrevista que você hoje mora numa casa de 85 metros no Umuarama. E eu sei, porque ela me contou, eu sei que ela está morando numa cobertura muito bem localizada, duplex, e que ela insistiu, que ela falou, não sei para que eu fui comprar um apartamento tão grande, estamos só eu e o Paulo, convidei o Bruno e ele não veio morar comigo. Não vai por quê? Porque eu acho que já faz uns 4 anos que eu moro sozinho. Quando a gente conquista o nosso espaço, é uma coisa legal. Bacana. Eu comecei a trabalhar na TV e, por incrível que pareça, eu ganhava menos que os outros. Acho que meu avô tinha essa preocupação aí de não... Tanto não pelos tinha, funcionários... Na política quanto... tem caixa 2, na TV não tem? Não tem. Olha, assim... Até pode ter, mas que eu saiba não. Que eu saiba, você não foi beneficiado. Você não foi beneficiado. Seu pai, o Paulo Guglielmi, ainda falando da TV, foi superintendente, é Exato. isso? Da TVI. Ele também é uma referência para você como gestor de TV e como pai? Sem dúvida. Eu acho que ele tinha um jogo de cintura na TV. Assim, o que acontece é que ele é arquiteto de formação e ele veio para o interior. Meu avô trouxe todo mundo para a usina em Mirandópolis, que ele comprou a usina e falou, vamos lá todo mundo trabalhar. E cada um foi para uma diretoria. E aí ele tinha concessão, ia vencer a concessão, né? Hoje eu sou totalmente contra essa questão de concessão para político, né? Mas, enfim... Mesmo que ela te beneficie? Mesmo, né? Assim, se fosse uma concessão para você continuaria contra? Não abriria a mão de uma concessão, não. Tá eu bom. Tô falando que eu sou contra o modelo. Certo, mas, tá bom. Como não é crime, não é errado, eu não abriria a mão, não. Certo. Não vou ser hipócrita, porque seria muito Ele é bom pai?
É o melhor pai que eu já vi na minha vida, assim, longe do segundo, com toda a sinceridade do mundo. Se eu pudesse ser 50%, 40% do pai que ele foi... Ele me disse isso na pré-entrevista, eu morri de inveja. Eu juro que eu vou ser um excelente pai. Falando de pai, conte aquela sua experiência na cadeira de rodas por 6 meses que você disse que te ajudou muito. Eu tinha quase 10 anos, e aí eu descobri uma doença que chama síndrome de Legg-Pertz. Que ela dá na cabeça do fêmur e é uma dor leve. Se você deixar, com 30 e poucos anos, tem que fazer uma cirurgia e colocar uma prótese na cabeça do fêmur. Só que o Dr. Paulo Villani foi sensacional, o ortopedista. Olha, Paulo, elogio para você. Não, sensacional. Ele, na mão, uma doença muito rara, ele falou, eu acho que é uma doença, se for vai ser meio complicado, mas nada grave. E realmente era. Ele falou, eu quero saber disso, o que você aprendeu nesses 6 meses então, de cadeira de roda? Imagina um menino de uns 10 anos ter que usar cadeira de rodas por 6 meses, não podia relar o pé no chão. Nisso, a gente tinha viagem de navio marcada, teve que desmarcar e tal. Diz o meu pai, isso eu não me lembro bem, que a primeira semana eu fiquei muito constrangido, eu tinha vergonha mesmo. Depois eu vivi alegre esse tempo, eu não tive problema, eu fui em carnaval de escola, eu caía com a cadeira, não tinha problema nenhum. E eu, assim, me serviu para 2 coisas. Uma é dar valor à vida que a gente tem, às vezes com liberdade, de tudo, de movimento, porque a gente pensa muito em dinheiro e não sei o quê, é uma coisinha besta que todo mundo fala. Andar é fundamental, mas né? Muito fundamental. Eu machuquei o joelho, eu fiquei quase um mês com uma tala que já é horrível. Agora, o tempo da cadeira de rodas, e a segunda coisa, a você ter um profundo respeito com a pessoa que tem uma deficiência, seja ela o cadeirante ou qualquer outro. Ter estado lá é importante para sentir compaixão. É importante. Pelo outro, eu tenho muito assim, muita tristeza, raiva até de quem para na vaga de deficiente. Às vezes eu colo um papel, eu não respeito, sabe? Eu tenho essa coisa e eu acho que vem disso. Você disse que as suas maiores alegrias foram vividas na TV. E você me contou um contato com o Ronaldo e viajar com o Vôlei Futuro. Fala. Olha, você até falou, né? O que é bom além de sexo para mim. E eu vou te falar que estar na frente da câmera. Mas melhor do que isso, porque a maior emoção que se pode ter é estar num estádio de futebol. Então eu vou te falar, eu cheguei a uma conclusão pensando nesse final de semana. Eu tive a oportunidade de fazer isso uma vez só na vida, mas eu tenho certeza que é a minha maior emoção, narrar um jogo de futebol no estádio. Eu narrei final de campeonato amador, mas eu tenho certeza que seria a maior emoção narrar um gol. Mas eu quero saber como é que foi o seu contato com o Ronaldinho. Eu estava na TV ainda como repórter, começando, aprendendo, e fui fazer um jogo Corinthians e Palmeiras em Presidente Prudente. E foi aquele jogo que o Ronaldo fez o primeiro gol com a camisa do Corinthians, virou placa, caiu alambrado, acabou o jogo, fui fazer a coletiva. E ele é sensacional. Ele é sensacional. Demais. Meu microfone tremia. Eu não acreditava, porque meu maior ídolo até então, eu vi o cara na Copa ser o artilheiro e eu não acreditava. Por que até então? Hoje, quem é o seu maior ídolo? Não, continua sendo o Ronaldo e o Pelé. E o Vôlei Futuro? Viajar com o Vôlei Futuro? O Vôlei Futuro, eu tive também muita sorte de estar na época que o Vôlei Futuro teve na melhor época aqui. Então, eu tive a oportunidade, depois que vendeu, que é o seguinte, na época do meu avô, ele não bancaria essa viagem. Essa viagem, o avô é um Mushiba. Porque a TV, ela era para política e... Então, agora, depois que vendeu, o grupo novo quis fazer a TV crescer mesmo. Então, eles bancaram essas semifinais e aí acompanhar o time dentro do ônibus, uma coisa que poucos jornalistas têm a oportunidade. Isso eu tenho que agradecer a Basílio, a Marcela, que foram muito legais nesse sentido de deixar. E o contato com o Pelé? E aí, foi? O contato com o Pelé foi demais. E só terminando, a concentração é uma coisa diferente. Do Vôlei Futuro? Do Vôlei Futuro, de qualquer time, quando está indo para o estádio. O Pelé é o seguinte, o meu melhor amigo de infância, que é o Renan Samarco, a tia dele é a esposa do Pelé, a atual mulher do Pelé. Então eu tive a oportunidade de ir na casa do Pelé no Guarujá. E eu fiquei maravilhado, né? Você fala, ele não é humilde. E ele, assim, ele sendo o maior nome hoje falado, eu acho que é uma humildade. Eu chegar lá, é uma pessoa que, para ele, eu não era ninguém. Ele chegou para mim, ele em pé e tal, ele estava até com a dor que ele tinha feito a cirurgia, falou, olha, você conhece o Café Pelé? Eu falei, conheço. Ele foi me serviu o Café Pelé, falou, olha, o Café Pelé é diferente, por quê? Porque é o único que você toma e fica com o rei na barriga, e deu aquela risada. Eu não acreditava, eu falei, o Pelé, ele tá fazendo... Quando a sua família vendeu a TV,
eu fiquei pensando o que é que teria passado na minha cabeça se eu fosse você. Primeiro eu ia falar assim, dificultaram muito a minha carreira. Porque é claro que é mais fácil você subir dentro de uma carreira da família em que eles analisam não só objetivamente, mas também com a emoção. Como é que você se sentiu quando venderam? Eu fiquei num dilema, né? Eu continuo ou não continuo? Minha mãe muitas vezes falava, não, sai. E não, sai, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo eu falei, é a hora de eu me provar. Não só para os outros, eu preciso saber se eu tenho condição, porque é o que eu gosto, mas se eu não tiver condição de fazer isso, eu preciso procurar outra coisa. Eu falei, se eles tiverem essa vontade, eu vou continuar. E continuei, e para mim foi muito melhor. A minha ascensão como jornalista, ainda que pequena, regional, foi depois que vendeu, porque antes além de patinar, eu não tinha me achado ainda. Eu fui me achar depois, porque eu comecei o programa de esportes, que eu criei o projeto, foi com a nova administração. Eles me deram uma oportunidade legal. Tá bom, e por que você saiu? Eu saí por causa de grana. Grana, gelador te ofereceu mais. Não, eu vou te falar. Eu não, querendo vai sair. falar, não, vem fazer pose, não. Não é assim, quantas vezes mais você foi ganhando para fazer política pro gelador? O que eu ganharia em um ano, mais ou menos. Tipo assim, 6 vezes mais do que você ganhava? Mais. Mais de 6 vezes. 10 vezes mais. 10 vezes. E eu ouvi dizer que você se arrependeu depois e que ficou meio deprimido até voltar para a TV. Né? Aí a depressão passou depois que você veio aqui para a TV Araçatuba. Você sentia falta de quê? A falta do clima de redação, de estar na frente da câmera, de falar de esporte, mas não só esporte, mas de fazer jornalismo mesmo, principalmente aquela adrenalina de redação, aquela correria, aquela coisa louca que é de você fazer um programa ao vivo enfim, eu fiquei muito mal. Nunca tive tão mal por conta disso. Então esse arrependimento Agora você está bem? Tô bem. Esse programa me deu um gás muito grande. Como última pergunta desse bloco, dizem que a imprensa é o quarto poder. Você tinha tio no Legislativo, avô no Executivo e a família era dona da TV. Quarto poder. O que é que muda quando não se tem mais isso? Para o meu tio e esse meu avô... Não, quero saber o que muda para você. Meu tio e meu avô, se eles estivessem vivos, é um instrumento a menos. Para mim, mudou para melhor. A TV, por exemplo, é um instrumento a menos, mas vamos dizer, sem ter os políticos e tal. Não, eu quero saber os convites que não se recebe, a paparicação menor, a possibilidade menor de ascender dentro de uma empresa que eu teria herdado, vai. Eu acho o contrário, porque tinha-se muito receio, por exemplo, quando a gente tinha a empresa, qualquer coisa de vantagem que alguém pegar, se você tiver uma bobeirinha que você fizer, essa vantagem se torna uma coisa grande que não compensa. Então, pelo menos a parte dos meus pais, que os negócios que eles tinham, nós não conseguimos ajuda por isso. Era uma coisa que, quando é municipal, é complicado. E para mim não mudou, porque eu não recebia convite para uma festa. Não mudou nada? Então nunca recebi um convite para uma festa porque ele era prefeito. Você vai terminar com sim ou não? Não tem mais ninguém no Legislativo, nem no Executivo, nem são donos da TVI. Em relação a você, a bajulação diminuiu, sim ou não? Só se for dos assessores que eram cargos. Não, sem ser cargos. Não, pelo contrário. Eu sei que o tempo tá, mas é o seguinte, eu sofria muito mais quando eles eram políticos, porque eu tinha que responder questões que eu às vezes não sabia ou não tinha responsabilidade nenhuma. E esse peso, quando sai das costas, eu tinha essa preocupação, o que vai acontecer? É mais confortável desde agora. Desde que eu nasci, meu avô foi político, e aí eu não sabia como ia ser. E eu achava até que poderia ser pior, mas não, melhorou. E eu quero mostrar, porque eu quero mostrar o meu valor, porque é ruim você ter um estigma, sobrenome, você é tal. Eu sou diferente da minha família. Se ele for a meu favor, eu tô topando. Se o meu sobrenome fosse Kennedy, eu gostaria bastante. Mas aí que tá, o Maluli, ele tem a parte boa. Não, ele tem a parte ruim, o Kennedy tem a parte ruim, mas é um... Tá bom. Enfim. Ele fala muito, questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando Bruno Maluli Guglielmi e Marcelo Prates, os dois pratas da casa.
Como eles falam muito e são interessantes, nós fizemos 2 blocos longos e esse vai ser supersônico, tá? Pedir para vocês pensarem numa qualidade. Criatividade. Inteligência. Defeito. Defeito são vários, né? Mas não terminar o que faz. Não terminar o que faz. Ser um pouquinho prolixo, posso ajudar nesse defeito, mas tem uma simpatia bárbara. Defeito. Ressentimento. É ressentido. Muitas vezes sim. Demora para esquecer as Mas coisas. você lembra, eu vou repetir o que o Crema nos disse aqui no programa. Ressentimento é um veneno que a gente toma e fica esperando que o outro morra. Tenho melhorado muito. Que bom. O que é gostoso, agradável? Poder trabalhar com TV dentro do estádio de futebol, acho que é o máximo. Poder fazer um jogo, narrar um jogo de futebol que eu narrei uma vez na vida, mas o meu sonho é ser Então locutor. vai, escolhe. Você sabe que eu não gosto nada de futebol e adoro estádio. Então quando eu viajo eu visito o estádio. Escolha qual é o jogo e o estádio no mundo que você quer narrar. Se pudesse escolher... É claro, tá? Eu vou realizar, gênio, eu vou realizar o seu desejo, vai. Sem dúvida, Brasil e Argentina, final da Copa do Mundo no Maracanã. Maracanã. Não teria nada Tá melhor. ótimo. Qual é a pergunta? Era o que era gostoso? É plantar e ver o resultado. Colher os resultados do próprio esforço, ver seus objetivos acontecerem. Isso E você acha que existe justiça cósmica? Eu sempre pergunto aqui, quer dizer, você sempre colhe proporcional ao que plantou ou a mais? Sinceramente, eu acho que a vida é muito justa. É muito justa. Eu acho. Inclusive com você. Inclusive comigo. Inclusive com você. O que é desagradável? Desagradável é a mentira, mas não a mentira comigo, a mentira geral. Porque a gente está numa febre de descobrir com vários textos e coisas. Você não mente? Muito, todos nós mentimos. Tá bom. O que é desagradável? A falta de objetividade, superficialidade, eu acho que são coisas agradáveis. Medo. De morrer. Medo de não conseguir realizar os meus maiores objetivos. Um deles. Um dos maiores. Fazer o meu trabalho ganhar uma proporção que impacte na vida de muitas pessoas. Arrependimento. Você sabe que eu parei pra pensar e eu não acho que eu tenha ainda arrependimentos, bom, não. tá São novinho, coisas, né? Sabe quando você se arrepende no momento, mas no fim, eu falo, não, o que eu queria na Nenhuma palavra mal proferida. Sim, não. Algumas coisas que às vezes a gente magoa as pessoas, mas não tenho coisas específicas. Eu procuro viver. Por isso que eu tenho medo da morte, porque eu gosto de viver. Que bom, adoro. E eu sei pedir desculpa. Então, se eu maltratei, eu pedi desculpa. Já se a pessoa aceitou... empatou. Arrependimento de não ter acreditado em mim mesmo mais novo, mais jovem. Novo. Uma frase para dividir com a gente? Posso não concordar com nenhuma das palavras que disser, mas eu vou defender até a morte o direito de dizê-las, que é de Voltaire. Confia em ti mesmo, pois todo o coração vibra a essa corda de aço, do Emerson. Como é que vocês chegaram à TV Araçatuba? Você chegou primeiro, vai. Eu cheguei, encontrei o Pitito no restaurante, depois o Marquinho, falei dos trabalhos que eu tinha feito na televisão em Campinas, e o que eu tinha escrito, os artigos que eu tinha publicado, os jornais que eu publicava, e falei, vamos gravar alguma coisa. Ele falou, escreve, eu falei, liga a câmera aí, vamos gravar já. E você? Eu jogo bola com o Petito há 5 anos. Eu me tornei amigo dele. Nesse meio tempo conversávamos muito. Um dia fizemos um churrasco na chácara dele, da turma do futebol. Aí no fim ficou só eu e ele e o professor Gustavo do Coque até 3 da manhã. Nesse dia saiu o formato do programa, saiu tudo. Entreguei um projetinho para ele, já foi num churrasco. Esporte ao vivo e interbusiness, né? Estar na TV, vocês todos alinhados aqui, papapá, estar na TV facilita conquistas amorosas? Eu acho que traz visibilidade, mas traz também muita gente que tem um pré-julgamento. De fato traz, facilita, mas também tem um lado que não é o lado legal, que é as pessoas acharem que te conhecem, que sabem quem você é. Mas um pouco elas sabem mesmo, né? Um pouco elas sabem, mas a gente nunca sabe como a gente é visto de fato. Esta é a questão. Né? Eu posso estar buscando passar um conteúdo e uma informação, mas eu não sei exatamente
como que isso está sendo interpretado. Ajuda e atrapalha? É isso? Ajuda e atrapalha. Eu acho que ajuda. Você Eu acha não que vejo que atrapalha, não. Você tem tirado bastante proveito disso? O máximo possível. Ainda mais que eu tô solteiríssimo, então eu posso já tá falar fazendo isso. propaganda aí, né? Tá solteiro também? Tô solteiro. Tá solteiro. Os dois querem ir pro rádio. Por quê? Eu acho que o rádio é um veículo maravilhoso e eu acho que é uma possibilidade, uma oportunidade também de continuar contribuindo. Tesão. Tesão, você adora a A rádio. rádio dá mais tesão de fazer do que a própria TV, porque ela não tem essa coisa que você sabe bem de televisão, ajeita e vai, tá pronto, não tá. O rádio não. Aconteceu uma notícia, pega o celular, você tá ao vivo. Você tá narrando um jogo por linha de telefone de qualquer lugar do mundo e você tá ao vivo. O rádio, e eu acho o rádio demais, porque ele se reinventou com a internet, com tudo. Então eu sou louco pro rádio. Aonde vocês pretendem chegar na TV? O mais longe possível. Jornal Nacional? O que você Não, quer? eu gostaria de um programa que tivesse totalmente a minha cara e o meu jeito. Onde? TV aberta. Rede Onde? Globo ou não? Pode ser SBT, pode ser Record. Mas TV aberta nacional? É? Nacional. Narrador de futebol. Onde? Globo, Bandeirantes, nas top. Nacional também. Nacional. Ô Bruno, você disse, falando em nacional, o Jornal Nacional é a maior manipulação. Como? O modelo é um modelo francês e não só o nacional, que eu apresentava também. Ah, bom. Era a Todos próxima não, pergunta. mas o nacional é pior. É. Vide Muito Além do Cidadão Kane Peraí, da BBC. será que os Marinho, dentro desse universo deles, a proporção de universos, manipulava mais que vovô manipulava a TVI? Mas porque eles não eram também políticos e o vovô, o que ele fazia na TVI era aberto. Ele nunca mentiu pra ninguém que a TVI fazia parte política. Ele nunca mentiu. Ele colocava os prefeitos dele, a gente como jornalista, minha mãe ficava louca. Não queria, porque a gente queria uma isenção. A gente não ganhava nada com a política. Ele era político, mas a gente não. Mas assim, Então, por que o Jornal Nacional é a maior manipulação? porque o formato dele faz com que de jeito nenhum a pessoa pense, eles colocam do jeito que eles querem e a gente sabe, ou pelo menos eu acredito isso, que é a Globo que elege presidente e tudo. Então, a gente fica à mercê disso aí. O Jornal Nacional é um instrumento muito grande. Ele entra em quase todos os lares, as residências aí do país e ele tem um formato muito fácil de se manipular, porque eles são matérias de até 1 minuto e meio e quando sai de uma notícia de você pensar que o governo decidiu algo de um imposto, já joga para uma tragédia ou já joga para um Rock in Rio, alguma coisa que você não consegue pensar. Marcelo, você disse uma coisa que me deu uma invejinha boa. Vendi 175 milhões de dólares sem abrir a boca. Ensina isso para nós. E aproveita e fala, você ficou rico com a comissão? Não, como é que você vendeu? Vou começar pelo lado mais fácil. Eu não fiquei rico, eu ganhei um carro. Nessa época eu estava fazendo um trabalho para a Credit Card e Citibank em São Paulo. E comecei um projeto de parametrização de cartões de crédito em Ribeirão Preto. Esse projeto era um projeto de R$400 mil, que não significava absolutamente nada para o porte das contas, todas elas acima de 50 milhões mês, né? Key accounts. E aí fiz um relacionamento fiquei muito amigo de um engenheiro lá, ele gostou muito de mim, falou, Marcelo, seu produto é bom, vamos tentar vender isso na Votorantim. Pegamos o avião, fomos para Curitiba, e lá em Curitiba ele conhecia muito bem o produto, ele começou a mostrar o produto, as pessoas se encantaram com o produto, olharam para mim, eu não abri a boca. Para você que é vendedor, saiba que ser um vendedor e um negociador tem que aprender a hora de não falar, e eu consegui me manter quieto porque eu achei que era melhor o próprio cara da casa fala bem do produto do que eu. Até eu que sou bobinho. Não é? Mas na hora precisa ter essa percepção da hora de calar. E aí pediram para eu sair da sala, quando eu voltei eles falaram, Marcelo, olha, 400 mil era o projeto de Ribeirão, nós queremos um limite nos cartões corporativos aqui de 175 milhões de dólares, foi a conta do ano, só que eles olharam para mim e falaram assim, poxa, mas o rapaz que representa a empresa não fala nada, e eu fiz uma brincadeira, né, falei, olha, estou muito preocupado aqui com o que está acontecendo, porque aí todo mundo fala, mas por quê? Eu falei, porque tem aqui um
um prospect, um potencial cliente vendendo o produto melhor do que eu mesmo. Quem sabe eu perco meu emprego, né? Então deu aquela brincadinha no final e saiu a conta, eu ganhei aí um carro na época. Ó, já foi bacana. Mas eu queria ter vendido 17 milhões e meio na minha empresa. Na minha empresa, que é o que você está fazendo como objetivo hoje, né? Hoje eu toco o meu negócio. Para ficar bem levinho, para vocês se divertirem, vocês fazem o quê? Uma das coisas é assistir futebol, é uma coisa que eu nunca paro, mesmo que eu não esteja. Mas é tomar um Você vai ao whisky. estádio também? Vou ao estádio sempre que eu posso, mas eu não perco uma rodada, principalmente do Corinthians, que eu sou apaixonado. Agora, a verdade, a diversão é um whiskyzinho, uma música, e se tiver uma companhia aí, uma prenda, né? Uma prenda ajuda, viu? Eu fui uma presa. Uma prenda. Pode ser também. Pode ser também. E você? Eu concordo com o que ele disse, acho que ele já pegou o melhor exemplo para ele, não me sobrou muita coisa. Pode dar um exemplo de novo, eu quero saber o que é que você faz para se divertir. Você também assiste futebol? Gosto de futebol, mas eu gosto muito de esporte, né? Então eu ando de bicicleta, vou na academia, eu gosto muito de meditação, é uma coisa que me faz muito bem, né? Eu leio muito, sou um ávido leitor, leio às vezes 3, 4 livros, estou lendo ao mesmo tempo. Todas essas coisas me fazem muito bem e me dão muito prazer. Para a gente terminar, o que é que vocês ainda querem da vida? Eu quero me divertir, viver e conseguir chegar nisso, ser locutor de futebol. De TV pelo que ganha e pela visibilidade, porque se fosse por paixão, era de rádio. E se for para escolher, a melhor rádio ou a melhor TV? Se fosse com estabilidade financeira, eu acho que seria a rádio. Eu quero uma realização financeira porque fora da minha vida corporativa, eu já tive 2 ou 3 negócios que não aconteceram, mas chegaram muito próximos de algumas centenas de milhões, principalmente de minério e ouro, que eu já intermediei. E que se tivesse dado certo, hoje eu seria um investidor e eu não seria um consultor. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero muito e eu quero constituir uma família. Eu acho que talvez tenha até demorado um pouco para isso, mas chegou um momento da minha vida que, pelo nível de complexidade que é a minha vida hoje, pelo nível de responsabilidade, às vezes eu sinto falta de ter uma pessoa que tem um nível de cumplicidade para partilhar realmente essa trajetória. Foi um prazer entrevistar Bruno e Marcelo. Até o próximo Questão de Opinião.